Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história. E a aula de hoje é sobre mais uma lenda da Idade Média, que é a Papisa Joana. Essa história surgiu no final do século XIII e podemos resumir da seguinte forma. Diz-se que por volta de 850, uma mulher nativa de Mainz, mas de origem inglesa, traveste-se a fim de seguir o seu amante muito dedicado aos estudos religiosos e prometido, portanto, a um mundo exclusivamente masculino. Ela própria alcança ótimos resultados neste meio, a ponto de, após uma estadia de estudos em Atenas, receber em Roma uma acolhida calorosa e admirativa que lhe permite entrar na hierarquia da igreja e, por fim, ser eleita papa. Seu pontificado dura mais de 2 anos e é interrompido por um escândalo. Joana, que não renunciou aos prazeres da carne, fica grávida e morre durante uma procissão entre as basílicas de São Pedro do Vaticano e a de São João do Latrão, após dar luz a uma criança publicamente. Diversas versões da história produzem vestígios, provas, uma memória da papisa. Desde aquele tempo verifica-se manualmente o sexo dos papas durante o coroamento. As procissões pontificiais abandonariam o caminho direto do Vaticano a Latrão, na altura da igreja de São Clemente, no intuito de evitar o local do parto. Uma estátua e uma inscrição naquele lugar teriam perenizado a lembrança daquele deplorável incidente. Mas esta papisa não existiu. Joana é uma heroína imaginária. Contudo, ela foi objeto de uma crença oficial e popular ao mesmo tempo, entre 1250 e 1550, tendo dado origem a um objeto cultual e a um rito da igreja cristã durante este período. Ela encarnou o medo difundido pela igreja e, sobretudo, o medo de uma intrusão feminina na própria igreja. Essa história foi muito comentada na Idade Média, quando era vista como real. A primeira menção à papisa é de mais de 300 anos depois do início do século XIII, pelo dominicano Jean de Mailly. Ele não deu o nome oficial do Papa Mulher e situou a história em 1099. Foram os cronistas posteriores que trouxeram os detalhes. Outro cronista, também do século XIII, data o papado de Joana de até 3 séculos e meio antes, depois da morte do Papa Leão IV, coincidindo com uma época de crise e confusão na diocese de Roma. Joana teria ocupado o cargo durante 2 ou 3 anos, entre o Papa Leão IV e o Papa Bento III, anos de 850 e 858. A história possui várias versões. Segundo alguns relatos, Joana teria sido uma jovem oriental, nascida com um possível nome de Giliberta, talvez de Constantinopla, que se fez passar por homem para escapar à proibição de estudar imposta às mulheres. Extremamente culta, possuía formação em filosofia e teologia. Ao chegar a Roma, apresentou-se como monge e surpreendeu os doutores da igreja com sua sabedoria. Teria chegado ao papado após a morte do Papa Leão IV, com o nome de João VII. A mesma lenda conta que Joana se tornou amante de um oficial da guarda suíça e ficou grávida. Outra versão, a de Martinho de Opava, afirma que Joana teria se dado na cidade de Montgúncia, na Alemanha, filha de um casal inglês aí residente na época. Na idade adulta, conheceu um monge por quem se apaixonou. Foram ambos para a Grécia, onde passaram 3 anos após que se mudaram para Roma. Para evitar o escândalo que a relação poderia causar, Joana decidiu vestir roupas masculinas, passando-se assim por monge, com o nome de Johannes Angelicus, e teria então ingressado no mosteiro de São Martinho. Conseguiu ser nomeada cardeal, ficando conhecida como João em inglês. Segundo as fontes, João, em virtude de sua notável inteligência, foi eleito papa por unanimidade após a morte de Leão IV, ocorrida em 17 de julho de 855. Apesar de ter sido fácil ocultar sua gravidez devido às vestes folgadas dos papas, acabou por ser acometida pelas dores do parto em meio a uma procissão numa rua estreita, entre o Coliseu de Roma e a igreja de São Clemente, e deu à luz perante a multidão. E o objeto criado após a repercussão dessa lenda é um assento sobre o qual o novo Papa, durante o seu coroamento, senta-se para que o encarregado do rito possa verificar sua virilidade no intuito de evitar o possível retorno de uma papisa. O rito é, portanto, um toque deste indivíduo no corpo do Papa, destinado a confirmar se ele realmente possui partes viris. Porém, seria possível rastrear através das fontes provas da realidade da primeira Papa mulher. A partir das moedas feitas em homenagem à papisa, é possível declará-la real.
As peças são uma forte evidência de que a papisa Joana realmente existiu. Essas moedas fazem parte de uma série de moedas francas feitas de pratas que traziam imagens de papas e imperadores. Essas moedas trazem de um lado o nome do imperador Luís II, do outro um monograma complexo que representa o nome Johannes, Johannes ou João. O monograma teria sido baseado na assinatura do papa representado. A análise do estilo e do design das inscrições apontam que a moeda data dos anos de 850. Que remete com o reinado de João VII, citado pelos cronistas medievais. Nessa época não existe oficialmente nenhum papa com o nome de Johannes, mas há muitos registros de Johannes angélicos, a papisa. Além disso, apenas figuras reais eram retratadas nas moedas, principalmente em conjunto com o nome de um imperador frango que de fato existiu. Leão IV e Nicolau I, por exemplo, reconhecidos como pontífices legítimos pela Igreja Católica, tiveram suas representações em moedas semelhantes. Porém, essas moedas foram atribuídas ao já citado João VIII Oficial, que reinou de 872 a 882. Mas esse papa tem um monograma diferente, e uma análise grafológica apoia a conclusão de que são diferentes assinaturas de duas pessoas diferentes. Muitos acreditam que, quando o pontificado de Joana foi encoberto, o pontificado de Leão IV foi estendido até 855 e o de Bento III até 858. Feitos históricos e clericais de Joana foram distribuídos entre os anos. É provável que a papisa Joana permanecerá como pano de fundo das obsessões eclesiásticas enquanto o Vaticano e uma parte da Igreja mantiverem as mulheres à distância das instituições eclesiásticas e funções sacramentais. A imagem desta heroína escandalosa, a papisa Joana, sem dúvida não está ausente do inconsciente vaticanesco hoje. E o que vocês acham? A papisa Joana existiu ou não? Fica aí o questionamento. Então, esse turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.